Olá, bem-vindo à Oficina de Soluções. Eu sou Adriana Gregório e hoje estarei aqui conversando com você a resolver conflitos. Porque tem muita gente, muito empresário, que acredita que não deve se meter nisso, que não está aí para ser babá de profissional dentro da empresa e finge que o conflito não existe, acredita que ele vai se resolver sozinho. E aí, o que acontece é que, por vezes, tem tamanho conflito e deixa tanto crescer que é como se ele empurrasse a sujeira para debaixo do tapete e pumba, tropeça e cai de cara no chão, né? Porque às vezes o conflito se avoluma tanto que as pessoas esquecem, desfocam, perdem a noção de que elas estão na empresa para produzir, para realizar um processo, para realizar inteligência, para atender bem o cliente, e elas focam no conflito e esquecem verdadeiramente porque elas estão lá. Então, hoje, o que nós faremos aqui? Vou te ensinar algumas técnicas, poucas, de como você resolver conflitos. E aí você poderá ensinar aos seus líderes para que eles já resolvam com as equipes lá na ponta, para que esse conflito não cresça e ele não se aprofunde e tenha que ter sua intervenção. É uma oportunidade para você reconhecer os conflitos, resolvê-los rapidamente, antes que se avolumem, e para você descobrir que cada conflito traz em si a possibilidade da sua solução. Aqui, detesto te avisar, não será uma sessão de terapia, até porque não sou terapeuta, sou consultora, sou coach, empresária, mas não terapeuta. Então, não abordaremos nenhuma técnica de terapia. Não tem técnica complexa, porque eu acredito efetivamente, eu sei que o resultado está nas técnicas, nas ferramentas simples, até porque o teu negócio é produzir algo, vender algo, prestar um serviço. Resolver conflitos faz parte do negócio, mas não é teu negócio principal, né? Também, tampouco vou te ensinar a resolver conflitos num passe de mágica. Não existe isso de passe de mágica. Às vezes é preciso tempo. Também vou explicar para vocês por quê. E não é numa conversa, numa live, numa gravação, em que você se tornará um expert nisso. Talvez você até já o seja, porque a gestão o lapida dia a dia resolver isso. Conflito com a equipe, entre os membros da equipe, por vezes entre os membros de uma equipe e seus líderes, ou um conflito com o seu próprio cliente. Vamos então ao que me propõe, a ver que essa forma de você lidar de forma clara e mediar os conflitos, com isso você poderá lucrar mais. Porque o bichinho, o profissional, para de desfocar, deixa de canalizar inteligência e emoção para o conflito e passa a canalizar a emoção e a inteligência para realizar os processos sob sua responsabilidade e para o atendimento do conflito. Aprenderá também que aprender a resolver conflitos torna a sua equipe mais forte. Quando você traz à tona e trabalha com a verdade da equipe, com a verdade do conflito, você fortalece a cultura da sua empresa de que há transparência, há honestidade. E é fantástico
você resolve num e vai por, vamos dizer, ondas subatômicas. Você resolveu com sabe, uma parábola. Vocês sabem aquela história de que os macaquinhos de uma ilha aprenderam que se eles colhessem as batatas e lavassem, as batatas ficavam mais saborosas para comer. Sem nenhum macaquinho atravessar para outra ilha, os macacos da outra ilha, logo na sequência, também aprenderam. É porque tudo a gente comunica, nós somos átomo em movimento. Então, se você resolver um conflito, isto ficará, eu digo que no inconsciente coletivo, que é um cagueteiro, é um contador de coisas, e as pessoas captam. E aí tem a força da verdade, de que você faz uma gestão focada na transparência, na harmonia entre as pessoas, e que você encara de frente os conflitos, que você entende que o conflito por ideias é positivo. E é positivo. Empresário, quando você tiver duas pessoas ou equipes discutindo em torno de ideias, aprofunde. Porque eles estarão discutindo a melhor forma de viabilizar o seu negócio. E só conflitam equipes maduras. Num exemplo bem prático, por que conflitamos em casa? Porque nos nossos lares nós temos ciência, consciência do amor. Pode ser até meio neurótico, mas do amor que nos une. Nós temos certeza de que nós podemos discutir, mas que aquelas pessoas da nossa família continuarão nos amando. E, via de regra, toda família tem um conflito, resolve, sai mais fortalecida, mais unida. Isso também acontece nas equipes. Você pode até me dizer, Adriana, a minha empresa não tem conflito. Existe isso? Existe. Quando as equipes estão maduras, que elas já aprendem a colocar suas ideias e vê que o outro coloca uma ideia muito pelo contrário, ou seja, contra aquela que o elemento A colocou, e percebe que estão numa construção, de fato, não precisa conflitar. A discussão se dá em torno da construção da melhor solução. Mas se isso não der e a equipe estiver amadurecida, ela conflita, porque ela tem consciência do respeito que o colega tem pela sua ideia, ela tem consciência que ela pode conflitar porque está vendo a melhor solução para aquele problema. Ou, se existe o conflito, a insatisfação, e a sua equipe não manifesta, me desculpa, ela não iluminou, não virou santa. A tua equipe efetivamente não sabe trabalhar com clareza, não sabe equilibrar emoção e razão para resolver conflitos que são em torno da ideia. Você diverge é dar ideia, você não está contra a pessoa. Dá um exemplo para vocês. Não vou citar o nome, né? Porque eu fazia coaching com um executivo. Esse executivo havia entrado numa multinacional e estava indo muito bem, obrigada. Quando, já depois de cerca de 8 meses, a empresa percebeu o valor dele, o quanto ele agregava em vendas, começou a incentivá-lo e emparelhá-lo com o gerente. O que isso soou para o gerente? Que estavam preparando esse executivo para tomar o lugar dele. Ali se instalou um processo de competição, de conflito. E vou dizer para vocês,
as estratégias utilizadas nem sempre eram as mais com maior lisura. Fui elegante agora, né? Às vezes, o jogo era sujo. E os dois, tanto o executivo que eu fazia o coach, quanto o gerente dele, se perderam no processo de competição. Até que o jogo ficou tão pesado. E ele e eu havíamos construído uma forma de resolver isso, que era abordar isso de frente, conversar com o gerente, do que ele percebia que a empresa tinha fomentado. E que o gerente estava enganado. Ele não estava sendo preparado para pegar o lugar dele, mas para ir para uma outra região. Uma vez que isto foi feito, colocaram as cartas na mesa. Os dois sentaram, colocaram suas posições, falaram das suas emoções, gente, porque parece que não. O homem também sente, tá? O homem é gente, o homem é ser humano. Foi tão bom que ambos foram promovidos. E para encurtar a história para vocês, formaram uma sociedade para um outro ramo de negócio, se deram muito bem, obrigada. Mas isso só aconteceu porque efetivamente encararam o conflito, optaram conscientemente pela solução. Às vezes tem medo? Tem, gente. Porque diante de uma situação que te ameaça, nós, seres humanos, não somos só os executivos, não somos só os profissionais. Você entra num processo de luta ou fuga ou de paralisação. Porque lá de Neandertal vem essa história do medo. Quando a gente tinha uma ameaça, opa, o bicho vai pegar, o bicho vai me comer. E aí descarrega um monte de adrenalina, ou você paralisa, certo? Ou você luta, fuga, foge, ou você enfrenta. Hoje, o bicho já não vai nos pegar, mas os medos são psicológicos. Você perder emprego é um bicho de papai. Então, o ser humano tem essas 3 reações diante do medo. E é normal que mesmo executivos de grandes empresas, empresários, por vezes tenham medo de resolver determinados conflitos, de não ter a competência instalada naquele momento para resolver. Usando uma fala, melhor o feito do que o perfeito. Encare. Quanto mais você negar o conflito, maior ele ficará, mais complexa será a solução desse conflito. Um outro exemplo. Lá na década de 70, 80, era normal e era incentivado, principalmente por grande empresa, a fazer administração por conflito. O próprio diretor ou empresário implantava o conflito para ver o que de melhor as pessoas pudessem trazer. Só que a gestão foi evoluindo, como nós, seres humanos, evoluímos. E hoje, sim, você pode, por vezes, ter conflito, mas você não incentiva isso. Porque, como eu disse, se você incentivar as pessoas, os profissionais, desfocam do que eles têm que produzir, da inteligência, do atendimento ao cliente, e se focam no conflito. E canalizam, portanto, de forma errada a sua energia. E eu atendia uma empresa como um gerente que amava fazer administração por conflito. Bom, ele fez isso por um tempo e surtiu efeito, porque surge, tá, gente? Durante um período, a pessoa se sente mais ou menos assim, cada um, e é gozado, vai se sentir o escolhido, sabe? Eu sou o melhor, por isso que o gerente me confidencia isso e fala mal do fulaninho. Mas com o tempo, o que a equipe lê?
que, opa, se ele fala mal de Zé, ele fala de Mané. Opa, se ele está falando do outro, ele também falará de mim. E quando a equipe percebeu isso, a equipe ficou com raiva. Isso para eu ser moderada. E nós fazíamos consultoria, na época não tinha o nome de coach, era DO, Desenvolvimento Organizacional. E vínhamos falando há tempo para esse gerente parar com essa estratégia, porque era uma estratégia que tinha seus dias contados. Você me perdoa? Perdoa o termo? Uma estratégia burra. Assim foi. A equipe começou a usar com ele o que ele usava com a equipe. E aí a empresa, ou a equipe, perdão, passou a dizer para os diretores os erros do seu gerente. Quando chegou a segunda fala na diretoria, eu disse, apontei para ele numa reunião. Está aí o efeito. Você foi o mestre. Você plantou administração com conflito. Eles não têm força para conflitar com você. Então, eles plantaram uma ideia para você conflitar com o seu superior. Foi-lhe uma lição. E aí, efetivamente, o que ele começou a fazer? Resolver conflitos se eles aconteciam e não a fazer conflitos, a criar conflitos. Ele não está ali para isso. Efetivamente, ele está para resolver. Também já vi conflitos acontecerem de cima para baixo. Por quê? O empresário, sim, você, esse ser que às vezes se acha perfeito, só porque empreende e é um bom empresário, está aí bem no mercado, mas que sempre tem no que melhorar, se sente ameaçado pelo brilhantismo de um profissional que você mesmo contratou. E já vi pessoas instituírem conflitos de cima para baixo, numa força, num poder. E o profissional busca, identifica, entra em medo de perder o emprego, porque precisa daquele emprego para sustentar-se, para sustentar sua família. E se ele entrar em medo e não conseguir reagir, não conseguir resolver pela competência, ele adoece. Ele faz psicossomática, ele traz a doença da mente para o corpo e aí começam as licenças. É desumano, porque aí você, empresário, se tem problemas com o poder, tem que fazer sessão de coach, tem que buscar o terapeuta, tem que buscar o padre, o pastor, tem que se resolver, porque você detém poder. Pelo menos o poder formal dentro da tua empresa é teu. O poder informal, esse é conquistado pela sua capacidade de liderança. Agora, se você contratou um fulaninho e ele é líder, puxa, o mérito é teu. Você contratou um líder que vai produzir para você e para sua empresa. O apoie. Quanto mais você empoderá-lo, mais poder você terá. Mais brilhante você for em detectar. E a sua equipe será incentivada, terá sangue nos olhos, porque a ação dele foi efetiva. Ele nunca irá te sombrear, porque ele nunca será empresário dessa empresa. E se ele resolver te sombrear, dá um feedback corretivo, chama para conversa, porque aí não está sendo ética. Ele pode construir com você, sem sombrear. Cada um tem seu espaço, tem sua inteligência, suas competências, e todas podem servir à empresa. Isso aqui nem coração, só amplia quando a gente ama mais alguém. Você não pede espaço para o Zé se você passou também a amar o Mané. Competência é assim.
há espaço dentro das empresas, das organizações, para que todos sejam competentes. E, na verdade, é o que todos têm que ser. Porque o jogo no capitalismo é avaliado pela lucratividade. Se você não tiver, você não se mantém. E para você ter, você tem que ser competente e as pessoas que trabalham com você também. Bom, você também pode pensar que, olha, ai, Adriana, está muito tempo aqui na empresa e já está acostumada a sempre gerar conflito e nunca vai mudar. Ah, gente, o cérebro tem a capacidade de aprender até no último minuto, vocês sabem disso. E afirmo sempre para vocês, com a convicção, que bastam 2 ingredientes: inteligência e vontade. Então, se o seu profissional acha que ele não pode, ele está certo. Porque é a crença que determinará os resultados. Agora, se ele acha, e é achismo mesmo, que ele pode, ele está demonstrando vontade. E aí ele tem inteligência para aprender a resolver isso. No que esses conflitos são positivos? Primeiro, eu já disse aqui a vocês, porque efetivamente a equipe trabalhará com a verdade. Se ela conflita, porque ela sente segurança que ela pode conflitar entre ela ou com os seus superiores hierárquicos, e que o conflito é bem-vindo, traz as coisas à tona, às claras. Oportuniza a ampliação da visão de um problema, porque são ideias divergentes, e aí a construção fica mais rica, tende a ser sistêmica e te oportunizar uma visão global, holística. Elas, quando assumem um conflito, estão perdendo a reação de medo, estão indo para a luta no bom sentido, para a luta das melhores ideias, e às vezes não é, começam a aprender, que não é A ou B, não fica uma relação dicotômica, ou é bom ou mal, e percebe que às vezes é a A com a soma de B, e às vezes muito pelo contrário, nem A nem B, que C é que estava certo. E aí elas começam a construir uma relação de verdade. Também você pode me dizer que dá trabalho. E dá. Não vou dizer que você não tenha que investir tempo nisso. Mas quando você se propõe internalizar as técnicas simples que eu te colocar aqui, você vai ver que cada vez você investirá menos tempo. Você ficará cada dia melhor, será mais simples a resolução disso. Também pode me argumentar que isso custa muito caro e que só especialista pode fazer isso. A maioria dos conflitos não precisa do mediador. Vocês sabem que essa figura hoje é reconhecida, inclusive judicialmente. Você não precisa, às vezes, pagar um mediador. Na empresa não costuma ter um conflito de tamanha proporção. Não é todo conflito que você precisa do consultor ou do psicólogo, do coach para fazer isso. Porque você conhece do seu negócio. E você que está aí no mercado, e para estar no mercado você é competente, você conhece a sua equipe. E se não conhece, trata de conhecer, porque senão está perdendo tempo. Você tem que conhecer cada um, ou seus líderes têm que conhecer profundamente cada profissional que presta serviço para a sua empresa. Bom, você pode me argumentar também que o conflito se resolve por si. Bonita essa fala, mas não é a verdade. Alguns até se resolvem, mas são raros. A maioria das vezes, se está polarizado entre A e B, precisa dessa figura de mediação, que pode ser você ou pode ser um outro gerente,
mas alguém que tenha ascendência, a autoridade para mediar, que as duas partes respeitem. Porque se elas estão em conflito, elas já estão deixando claro que elas não conseguem se escutar, não conseguem construir uma terceira via, que é a via do entendimento. Você também pode me dizer que você não vai ficar fazendo isso, que você não está ali para resolver problema de equipe. Se você não tem um gerente, um líder à frente, então quem vai? Sinto muito. Ou é você ou são seus líderes. Mas alguém, como eu disse, que tenha ascendência, que não precisa ser cargo, tá, gente? Ele precisa ser respeitado pelas partes envolvidas naquele conflito. E ele precisa ter a capacidade de entendimento daquilo. Não adianta você pegar alguém de atendimento e colocar para mediar um conflito da área técnica. Se ele não tiver entendimento da área técnica, os dois técnicos ou os três que sejam envolvidos no conflito não irão respeitá-los. E aí não legitima a solução que for construída. Portanto, não é cargo, mas legitimidade, autoridade vinda da competência e do conhecimento. E é tão sério que você pode fazer um planejamento estratégico fantástico, mas muito, muito bom mesmo. E aí tem um conflito e você não enxerga, ou ele está muito oculto, como as pessoas ficam focadas em ganhar, porque é próprio do ser humano, a estratégia de sobrevivência, o que eles fazem? Desfocam e às vezes inviabilizam a estratégia que estava tão bem preparada, mas ele não se dedicou o suficiente para fazer isso. Então, a sua inteligência e vontade tem que estar manifesta nesta posição, nessa predisposição em resolver conflito. E você sai ganhando, além de ter uma segunda ou terceira opinião, ou seja, uma solução para o seu negócio. Se o conflito for pessoal e não em nível de ideias, e você mediar e resolver, você tira a carga emocional negativa e passa a ter duas pessoas que, se não se amam, saberão se respeitar, se entender e colaborarão com a sua empresa de uma forma mais leve. Porque não estão focadas em matar o outro, não estão focadas em ser melhor que o outro, estarão focadas em dar o seu melhor para a empresa que o remunera, que o contratou pelo conjunto das suas competências. Você sai ganhando por conhecer melhores ideias, conhecer processos ou coisas que estavam embaixo do tapete, conhecer melhor a sua equipe, os membros que compõem a sua empresa, e você sai fortalecido enquanto líder. E as pessoas serão muito efetivamente gratas a você. Não precisa nem verbalizar, o fato dela só trabalhar melhor já paga o investimento do tempo que você fez. É muito importante você distinguir em que momento aquelas pessoas que estão no conflito estão na sua empresa. É assim. Nós temos várias formas de nos relacionar com a figura de autoridade. A primeira dessas formas é de dependência. Ela ocorre, via de regra, quando nós somos recém-nascidos, crianças, e nas empresas, quando nós somos recém-contratados. Porque aquele profissional, assim como a criança que é recém-contratado, ele não sabe ainda como agir na sua empresa. Ele não sabe ainda da sua cultura. Ele está em aprendizagem. Portanto, ele precisa de legitimidade, de conhecer. Neste momento, ele tem uma relação com a figura de autoridade, você ou um líder, de dependência,
Assim como na criança, que a gente diz, vá tomar banho agora, esfregue nos vãos dos dedos. A sujeira não sai sozinha, é bucha, sabão. Fulano, venha brincar, pare de colocar o dedo na tomada. É uma relação de dependência. Você está sendo autoritário e você também fará isso na sua empresa. Olha, eu vi você fazendo assim, aqui nós fazemos assim, assim, assim. Você pode repetir para mim o que eu te disse? E a pessoa repete para você ver se entendeu. Se ela não entendeu, você repete novamente. Sempre de forma assertiva, positiva, clara. Essa relação é de dependência. Neste momento, você tem que ser autoritário. Então, se o conflito acontecer quando as pessoas são recém-contratadas, os profissionais, você vai buscar a resolução sendo mais autoritário. Porque a pessoa precisa da sua diretividade. Ela não sabe ainda fazer sozinha. Com o tempo, os profissionais, assim como as crianças, crescem. E aí eles entram na adolescência. Na empresa, nós dizemos, como na família, que eles entram numa relação com a figura de autoridade chamada contradependência. Ou seja, se há governo, sou contra. Tudo que o líder propõe, ele é contra. Seja você, seja o seu gerente, seja o líder de equipe. Aí você dá uma orientação e ele não faz. Você dá a oportunidade do profissional participar, ele só sabe dizer que aquilo não dá certo, não dará certo, mas ele não tem uma proposta. Ele entra num choque, assim como o adolescente, que se pensa adulto para muitas coisas, mas não é adolescente para a maioria delas, está em construção. E ele desafia a figura de autoridade porque ele quer buscar um espaço nesta família, nessa sociedade, nessa empresa, que é importante. Se os seus profissionais, se algum profissional teu em conflito com você ou com um líder, que você vê que basta o líder falar, é muito gozado, porque assim na reunião o A fala, se o B está numa relação de competição, de conflito com ele, o B fala logo em seguida, puf, sentando ali. Ou espera todo mundo falar, construir, aí ele vem no final e senta arriba para dizer que estava errado. Você pode abrir espaço para a crítica, porque é através da crítica que nós podemos crescer. É assim que se muda a sociedade. Mas crítica com proposições. Então, se ele criticou a ideia, se ele conflitou, que ele aponte outras e melhores formas de fazer aquilo. Porque a crítica pela crítica só destrói. Ela é só idealização racional, nem é só mental, porque mente é maior que isso. E não constrói nada, só instala dúvida e insatisfação em toda reunião. Então, você dá voz para ele, deixe que ele manifeste a ideia de que não vai dar certo, ele vai defender isso com veemência, dá força para o bichinho fazer isso. E aí você diz, ok. E o que você propõe? Eu não sei, então pense. Pense aí enquanto eu vou passar a fala para o fulano e você trará uma proposta sua para a gente. Porque deve ter uma forma, então, melhor e você sabe dela. Fala para a gente. Chama para isso. Você abre espaço para participação inteligente. As pessoas entendem, fica claro que ninguém ali sabe tudo 100% sempre. E que você os está remunerando pela inteligência e não pela hora, que eles não são mão de obra, são profissionais que trabalham para você. Agora, se de tudo você deu espaço, fulaninho participou, não participou, saiu da reunião e ele continuar lá no local de trabalho dele,
instalando o conflito, aí você chama para uma conversa de vem cá, meu querido, do feedback corretivo, daqueles assim, escuta, abrir espaço para você participar, você participou ou não participou, saímos daqui com um acordo, então, por favor, cumpra. E não é para negociar. Isto porque ele pode estar inconscientemente só disputando autoridade contigo ou com o seu gerente ou líder. Isso é igualzinho adolescente. Se você marcar que ele tem que voltar às 22 horas, se ele chegar 22h05, ele tem que ser chamado para uma conversa de vem cá, meu querido. E se insistir em chegar depois, ele precisa efetivamente, você pode até chamar a atenção daquele projeto de adulto para o fato. E na terceira, meu querido, tchau, meu querido, ou me perdoe, punição, porque não dá. Senão, você cria várias empresas dentro da sua empresa. Uma loucura para você gerenciar. E aí, falamos já, dependência, contra dependência, e aí chega o momento que todos nós sonhamos, que você sonha, que você tenha profissionais maduros e que tenham com você e entre eles relações de interdependência. É quando você tem profissionais que podem divergir, mas eles já apontam, aspas, a crítica ou a não concordância, já apontam soluções de forma assertiva, colaborativa, ou entendem a ideia e acrescentam com outras sugestões, enriquecem a solução que está sendo apresentada. Isso é um sonho. Isso é naquele momento em que nos tornamos amigos dos nossos pais, sem nunca deixarmos de sermos filhos. Isso é relação de interdependência. Ou quando o profissional tem um conflito com alguém e chega para você e diz, olha, eu estou com um conflito lá com o José, eu não sei como resolver, precisava da tua ajuda. Você pode me ouvir? Já vi gerente fazer isso com o empresário. Olha, eu estou tendo dificuldade com tal gerente de loja, com tal gerente de setor. Não sei se é meu jeito de falar, o que está acontecendo, mas eu não consigo efetivamente vender as ideias ou fazer que ele faça. E aí esse gerente, esse diretor constrói junto com o empresário, muito rico. Isso é uma relação de interdependência. Levar sua equipe para esta relação é tarefa sua, porque você é a figura de autoridade. Você representa, aspas, os pais que ela teve em casa, que são as primeiras figuras de autoridade com as quais ela conviveu. Se ela não estava acostumada a ser falada e ouvida, você tem a condição de, sem entrar no mérito da questão lá da família dele, construir espaços para que ele se sinta seguro para manifestar ideias divergentes, ideias diferentes, elas só são diferentes. Eu não tenho raiva do outro por pensar diferente, eu penso diferente. Ultimamente eu tenho um jeito de falar que eu construí agora, assim, na maturidade. Era contundente nas falas, portanto, por vezes agressiva. Hoje, quando eu vejo que eu não tenho mais, eu uso um recurso assim. Olha, eu gosto de pensar que isso é assim, assim, assado. Porque é isso, é eu, sou eu, Adriana, que gosto de pensar daquele jeito, que gosto de sentir daquele jeito. E quem diz que o meu jeito é o perfeito? Ele é perfeito para mim, naquele dado momento, naquela dada situação. Então, vamos lá. Além destas técnicas que eu já te dei, tá vendo como é simples? Você dá mais. Você pode perceber o conflito e chamar em separado, ouvir e construir com cada uma das partes envolvidas a solução. E, por favor,
Quando estiver ouvindo, olhe para o fulaninho à sua frente. Faça sinais não verbais de que está acompanhando. Olhe para ele. Por favor, vire seu celular para baixo ou tranque-o na gaveta, porque a pessoa que merece atenção é que está à sua frente. Olhe nos olhos, de forma não agressiva. Não precisa sair coraçãozinho de amor, não. Olhe diretamente, sem agredir. Acolhendo. Faça interjeições. E aí? Faça perguntas abertas. Como você se sentiu? O que houve? Como você entende que nós podemos resolver isso? Como você entende que você pode resolver isso? Dê sinais não verbais de que está acompanhando. Assim. Ó, dá para a gente ver. Você tem que tornar aquele profissional o centro do universo, porque naquele momento ele é o centro do universo para você e sua empresa. Chame em separado, ouve e aí constrói com a pessoa a solução de uma das 3 formas que eu te falei. Ou sendo autoritário, se é um momento em que ele ainda não tem conhecimento ou maturidade para resolver. Se ele estiver na relação de contradependência, ele dá a constrição, você valida ou não, e se ele só estiver desafiando, coloca a autoridade na mesa. Senão, ele não respeitará ninguém. E numa relação de interdependência, você e ele vão construindo, vão conversando naturalmente até construir a solução melhor para aquela situação, para aquele momento. Você também, outra forma, pode levantar dados e fatos antes, ouvir as 2 partes e chamar os 2 e mediar. Aí é muito importante que, ao mediar isso, você faça uma abertura clara. Gente, nós estamos aqui em função disso que ocorreu entre vocês, que os está impedindo de trabalhar juntos, que está, por exemplo, monopolizando as 2 equipes, e antes vocês 2 estavam em conflito, agora eu estou com as 2 equipes em conflito, porque vocês estão competindo, não estão querendo construir, ou vocês se perderam, melhor, na competição e no conflito, e esqueceram da empresa. Então, nosso objetivo hoje é fazer entendimento do que está acontecendo e de sair daqui com uma solução boa para todo mundo. E, primordialmente, boa para a empresa. Falou o dado, o fato, um fala, já combinei antes, enquanto um estiver falando, por favor, espere colocar ponto final. Não interrompa o outro na vírgula e nem no ponto e vírgula. Tem que esperar terminar o raciocínio. Um fala, o outro fala, até esvaziar o processo emocional, até terminar de apurar o que aconteceu, e aí você, ok, então o fato foi esse, você se sentiu assim, você se sentiu assado, você teve essa intenção, mas não soou dessa forma, você teve essa, e agora? Me dê formas de resolver. Pergunta para A, escuta. Pergunta para B, escuta. E busca construir a terceira via da solução melhor. A outra forma é você chamar ambos e colocar os 2, um em frente ao outro. Narra novamente, deixe claro, com objetividade, com clareza, o porquê vocês estão reunidos e que o objetivo é sair dali com o conflito resolvido. Aí, você pede para o A falar o que houve, como ele aconteceu, tudo, até ele esvaziar. E combina com eles que ali vai lhe falar tudo e que não sairá de lá. E não é para sair.
Se não perdem a confiança em você, perderão, perdão. Aí o A falou, esvaziou. Aí o B falou, esvaziou. E se tentar intervir enquanto o outro está falando, você tem que usar da sua mediação. Diga, por favor, espere o outro que chegará na sua vez. Se ainda você sente que tem coisa engasgada que não saiu, você volta e o A fala novamente. E o B fala novamente. Falou? Aí pede para inverter. Pede para o A para ele falar como se ele fosse o B e o B como se fosse o A. Você muda a visão, passam a fazer empatia, muda a ótica. Via de regra, olha, bem lá, 30 anos que usa essa técnica. Todas as vezes, sair com a solução, ou, se não em 100%, 90% do processo resolvido. É fantástico. Se você não quiser esse desgaste de ter os dois, você chama o fulaninho A e pede para ele, diz, olha, meu objetivo aqui é mediar a resolução de conflito que você está lá com o B, com o Zé. E aqui vou usar uma técnica simples, mas preciso que você a faça com verdade, com emoção. Pede, põe uma cadeira em frente ao A. Pede para o fulaninho A imaginar o Zé sentado naquela cadeira. E pede para ele falar tudo o que ele fez, sentiu e passou por conta daquele conflito. Se ele aí pede para ele fazer um exercício de olhos fechados. Agora, imagine que o Zé, sentado à sua frente, está explicando para você o que houve com ele, como é que ele viveu e sentiu esse conflito. Fantástico. Isso, gente, é Gestalt terapia aplicada à gestão. Nós podemos fazer isso sem medo. Aí você depois chama o Zé e pede para ele imaginar o A e procede da mesma forma. E às vezes, se eles falarem para você, mas eu não consigo, vocês conseguem, eu confio em você. Confie, você consegue, faça. Feche os olhos se for mais fácil para você. Ou, se quiser, de olhos abertos. Imagine o Zé sentado ali e fale olhando para ele tudo o que você quer. Tudo que você sentiu, que você passou. Que tal? Se você quiser usar uma forma bastante racional, ou para duas pessoas, ou em reunião, se surgir o conflito, você pode ter aí aqueles quadros brancos, ou aquele cavalete, que o nome a gente usa falar, flipchart, ou aqueles vidros, enfim. Você registra, lista. Fulano, por que está em conflito? Aí fulano A, B fala, C, todos que estão na reunião falam. Ou entre A e B, A fala, B fala e você vai registrando. Depois, você vem colhendo com a equipe ou com A e B solução para cada um dos itens. Por quê? Quem tem um conflito tem um problema. Se ele tem um conflito, tem um problema, ele tem parte, ele faz parte. Portanto, se do conflito e problema, também da solução. Porque o conflito e o problema trazem em si o poder da solução. E as pessoas envolvidas também têm esse poder, mesmo quando elas não sabem. Quando elas não sabem. Quando elas se negam a saber, elas têm. É que às vezes, né, gente? A pessoa não vai falar, porque ao falar,
a solução que ela pensa, ela terá que se comprometer. E aí ela fica ali reservada, com medo, né, de se expor, de mostrar mais uma faceta dela. Você também pode, como eu já disse, tem o A, tem o B, são lá da seção de atendimento, são da seção técnica, e você chama para mediar um líder da área administrativa, que conhece as duas, e esse daí vai poder aplicar uma dessas técnicas que eu já falei. Você pode atribuir isso aos líderes e pode atribuir também ao responsável pela sua gestão de pessoas. Também pode investir em treinamentos de relações interpessoais, de inteligência emocional, de técnicas de negociação e resolução de conflitos. Via de regra, estes treinamentos são de natureza tanto racional quanto vivencial, portanto, trazem os aspectos emocionais. E os facilitadores, os mestres que estarão à frente, trazem várias técnicas para as pessoas se relacionarem melhor, se respeitarem, saberem que estão na empresa, que o conflito é bem-vindo, que estão ali para produzir, que não estão ali para ficar resolvendo as neuras particulares num processo de conflito ad eternum, sabe? Assim, você conhece aqueles que, uma vez insatisfeitos com eles, que ainda estão na relação de contradependência, ficam gerando conflito por tudo, todos os setores que eles passam? Vou te contar um segredo. Se essa pessoa não mudar, gente, Fundação Getúlio Vargas já fala, tem estudo que comprova. Na empresa, via de regra, você contrata 10% de desbravadores. Ah, desbravador é aquele. Opa, tem uma coisa nova, um desafio, pode contar comigo. Precisa fazer isso de diferente? Ele está pronto, ele incentiva a equipe. Você tem também 60% que está na curva mediana. Ele entrega aquilo, por vezes é contagiado pelo desbravador, então aí ele vibra, mas por vezes ele é contagiado pelos 30%. Você tem 30% de erro de contratação na sua empresa. E esse você tem que mandar embora. Porque o teu negócio é prestar serviço, é vender produto, é vender serviço. Tua empresa não é de resolução de conflito. Você também não pode desfocar. E se o fulaninho só está ali para resolver suas neuras, se ele não quer mudar, não quer usar a inteligência dele, para ele, se ele não tem vontade de usar a inteligência, o que você está fazendo com ele ali? Manda, disponibiliza ele para o mercado, para ele aprender outras formas. Coloque à disposição do mercado. Ele vai entender. Se ele não entender, que ele arque com o ônus de não aprender e de gerar conflito desnecessário em todo lugar que ele participa. Você também pode criar, isso eu vi numa rede de varejo, a política, gente, perdão, tá, gente? Isso é renite mesmo. De portas abertas. Qualquer pessoa, de qualquer nível hierárquico, serviços gerais da loja lá do norte de não sei aonde, podia chegar no diretor e falar acerca de qualquer assunto que ele seria ouvido com todo respeito. E creio, isso era tão presente na cultura que as pessoas vinham falar com o diretor. Elas falavam dos seus chefes, elas falavam de processo, elas traziam ideias. Começo, isso era meio acanhado, mas
era uma rede já com seus 20 anos, isso foi, né, ficou gravado no DNA, e mesmo nas unidades novas, as pessoas sabiam que se o seu fulano estava lá, eles podiam chegar, e que se o fulano não ia dedurar. Eles tinham confiança nisso, porque vocês sabem. A rede funciona. Você quer saber? A gente dizia antigamente a rede espião, né? Não é deselegante falar isso, porque todos nós somos espiões, né? Mas podia ser a rede bispo, cavalo, seja o que for, do jogo de xadrez. Mas funciona. E aí ele ouvia, e era muito gozado, porque era um homem bastante grande, de um vozeirão bem grave, né, que já passa aquela coisa de autoridade, mas ele dava aqueles sinais que eu falei a vocês, não verbais. Ele ouvia, agradecia e disse: se naquela oportunidade ele já pensava, ele dizia: olha, agora você sabe que você pode trazer isso, mas que a devolutiva, quem te dará é seu chefe direto. Porque a política dele era, de cima para baixo, pode vir de qualquer lugar e vir falar comigo. De baixo para cima, perdão, gente. Mas, de cima para baixo, ele seguia a hierarquia. E, na verdade, ele ia ali resolvendo e amarrando todas as pontas. Fantástico que esse empresário fazia. E era tão verdadeiro que ele tem uma coisa, parece besteira dizer para vocês. Ele tinha ali, sabe esses diplomas que o empresário adora pendurar atrás dele, dos eventos que ele participou, da formação e etc. Eu acho muito bonito, porque ele tem orgulho, ele tem respeito por aquela história que ele construiu. O diploma dele, que ocupava a área central da parede, era de, na minha época eu chamava pré-primário, tá, gente? Era da pré-escola. E quando eu vi aquilo, mas eu ri tanto. Ele disse: porque sem esse, nenhum dos outros teria vindo. Então esse foi o mais importante da minha vida. A partir dele, eu descobri o gosto por estudar, por aprender. E era essa lição que ele dava para cada um que chegava para conversar, que ele tinha gosto por aprender, independentemente do cargo que aquela pessoa ocupava. E se, gente, por tudo, com tudo isso que passei para vocês não quiserem resolver, contrate alguém que resolva. Se você não quiser contratar e achar que isso é dinheiro demais, a escolha é sua. Nós nos encontraremos quando você tropeçar nisso que você colocou para debaixo do tapete.